Quando chega no capítulo 16, versículos 3, diz que ele carregou as portas da cidade com ombreira e com tranca por 61 quilômetros em direção a Hebrom. Hebrom é no alto, 61 quilômetros, a maior parte do caminho de subida. Você que está se preparando para uma maratona de 40 quilômetros, 42 quilômetros de corrida, ele fez 61 com uma porta de madeira pesada nas costas. Pastor, mas isso não tem lógica. Não tem, estou te falando, é um super-homem, é um super-homem, é um super-herói. Deus deu para ele uma força incalculável, indescritível, sem lógica física. Quando você está pegando lá um peso, você vai pegar um peso lá, e você levanta um peso, aí você levanta mais ou menos fácil, aí tal, quando chega lá no 8º, assim, já está um pouco cansado, quando chega no 10, já ficou meio cansado, no 12, você já está assim, alguns nem conseguem fazer mais do que 12, porque já ficou pesado. Ele não, do primeiro ao último, para ele é a mesma coisa, é sobrenatural. E ele começa a gerar um problema para os filisteus, porque ele está arrasando filisteu, matando filisteu, batendo em filisteu, e o seu povo agora tem um herói que o protege. Só tem um problema, probleminha, ele tinha um fraco. O Sansão tinha um fraquinho. Não tem gente que fala assim: pastor, tanta coisa boa que eu faço, eu só tenho um fraco, é meu fraco, pastor. Ele tinha um fraco, um fraquinho, um detalhe, mulher, pensa num dedo podre, irmão, o cara só arrumava mulher ruim, até que ele arrumou a última. Qual era o nome dela mesmo? Está vendo como vocês sabem? Vocês também têm dedo podre para mulher. Todo mundo sabe dessa história, né? Dalila. E a Dalila, ela tem mais um problema, porque a desgramada ainda era extremamente cativante, sensual. E os filisteus falaram para Dalila: Dalila, descobre qual é o segredo da força dele. E ele, doido pela Dalila, ele fala o segredo dele, mas era uma mentira, a primeira vez. Aí os filisteus vêm e fazem o que ele disse que tiraria a força dele, só que não tira a força, e ele arrebenta os filisteus de novo. Nem assim o cara percebe que a mulher que ele tem é que está contando para os filisteus como tirar a força dele. Irmão, quando tu está enfeitiçado por alguém, você fica idiota. É um idiota. Aí ela pergunta: você não me contou a verdade, hein? Tentaram te pegar, não conseguiram. Me fala a verdade, senão é que você vai perder. O idiota: tá bom. Aí ele conta mais uma mentira, de onde vinha a força dele. Os filisteus vêm e tentam usar daquilo que ele falou que tiraria a força dele, e não funciona de novo. Não funciona, e ele arrebenta os filisteus de novo. O cara continua idiota. E a Dalila fala: poxa, 2 vezes você mentiu para mim. Gente, não, dá até raiva. Fala: cara, não é possível, não estou acreditando, tu é tão burro assim. Pô, me fala a verdade. Olha, você vai perder. E o mané, para não perder um prazer de momento, perde o que ele mais tinha de importante na vida. Sabe o que era? Uma missão. Deus, quando falou com a mãe dele, disse: eu vou te dar um filho para ser o libertador do meu povo. Sansão, como eu e você, todos, quando estamos vindo ao mundo, nós temos uma missão. E aí ele conta a verdade: ó, se cortar o meu cabelo, eu perco as minhas forças, eu tenho um voto de Nazireu.
Ele já tinha tocado em bicho morto, porque tinha uma carcaça de leão com mel, ele já tinha tocado. Ele já tinha se envolvido com bebida, só faltava o cabelo. O cara conseguiu descumprir os 3 itens do voto a Deus. Pensa num cara que desprestigiou a missão dada por Deus. E aí, os filisteus vêm e cortam o cabelo dele. E quando corta o cabelo dele, ele pensa que ele está fortão ainda, e ele vai para cima dos filisteus, e os filisteus pegam Sansão e arrebentam Sansão, e ainda furam os olhos de Sansão, vazam os olhos dele, e levam ele como um jegue velho, levam ele para o território filisteu, e aí ele está na prisão. E aí agora vai acontecer uma coisa que a gente precisa ler. Sansão agora é pego, seus olhos vazados, Sansão é levado para o templo de Dagon. Toda a liderança do Supremo Tribunal filisteu estava lá. O que foi? Toda a liderança do Congresso filisteu estava lá. Toda a liderança do Ministério Público filisteu estava lá, rindo, porque um homem de Deus caiu. Quando um homem de Deus cai, a gente deveria chorar. Quando uma mulher de Deus cai, adultera, se envolve com coisa errada, prospera financeiramente e para de vir à igreja, que começa a ficar arrogante, compra uma casa de praia, começa a se reunir com os amigos para beber conhaque, se achando o rei da cocada preta, porque agora tem dinheiro. Quando um homem de Deus cai, uma mulher de Deus cai, a gente deveria chorar, mas eles estavam rindo, felizes da vida, com a queda do homem de Deus. E aí, queridos, o Sansão entra naquele templo de Dagon, e os templos, eles eram sustentados por colunas. Essas colunas nem cimento tinha muitas vezes. Eram pedras que eram cortadas de forma arredondada e colocadas umas sobre as outras. Você vai hoje em Israel, você vai na Grécia e você vê esse tipo de construção. E tem um pilar central que sustenta aquele templo. E então vai botando uma sobre a outra. As pedras não ficam tão certinho em cima da outra. Às vezes fica um pouco irregular, mas elas conseguem se manter pelo peso de uma sobre a outra. E ele pede que lhe coloquem entre as 2 colunas, e alguém colocou, e ele faz uma oração a Deus: Deus, eu falhei na minha missão, mas eu queria uma última chance de mostrar quem é o meu Deus. Eu queria me vingar dos filisteus pelos que eles fizeram com o meu povo e comigo. Me dá força novamente. E então Sansão empurra 2 pedras que estão em suas mãos. Aquilo mexe um pouquinho para o lado, o centro de gravidade daquela coluna se perde, e então a coluna vai, o teto cai, e toda a liderança dos filisteus, e 3.000 homens e mulheres que estavam na galeria do templo de Dagon, todos morrem num só dia. Pastor, beleza essa história, e aí? E aí, que a minha pergunta é, eles estavam numa festa, não estava? Deu bom?